conseguiam cumprir tipo um concurso público lá para taxista no Reino Unido. Aí fizeram uma pesquisa e descobriram que o hipocampo, que é uma área do cérebro responsável também pela localização e pelo espaço, é menor nos jovens do que nos adultos. Por falar, você que gosta de metais nobres, agora tem a polêmica, eu até falei sobre isso, né? Postei no Twitter esses dias da carne com ouro. Você já comeu carne com ouro? Não. Não? Você comeria carne com ouro? Eu comeria, mas eu já bebi. Eu tenho ouro coloidal, que são nanopartículas suspenso em. Isso eu já bebi várias vezes. Eu tenho em casa, assim. Mas ter coloidal tem que ser menor que 10 micrômetros, né? Uma partícula, né? Elas têm entre. Não, assim, Micronano. Elas têm 5 e 20 nanômetros. Nanômetro, isso, verdade. Mas é carne, mas assim, é um luxo, né? Que aquela folha de ouro ali tem 0,00001 grama e o pessoal paga. É uma forma boa de construir riqueza, de vender mais caro. De enganar o otário, de né? vender mais caro. Você tá comendo ali nada de ouro, não dá nem R$2 de ouro aquela folha lá, gente. E o cara paga R$1.000 naquela carne lá. Mas você come? Eu acho que não comeria. Você comeria? Eu acho de pôr na boca, porque que não, apesar da... É que a massa é muito pequena, né? Eu só não sei se eu pagaria tão caro numa carne assim, né? Eu comeria. Se alguém pagasse pra mim, eu comeria. Agora eu mesmo comprar. Não faz mal. Como eu já até expliquei, o ouro é inerte. A gente não sabe a procedência desse ouro também, né? Se é ouro puro mesmo tal, porque ele pode ter contaminantes. Mas o ouro é inerte, né? Ele não é absorvido pelo trato digestivo, né? Então, em tese, você comeu... Inclusive, sais de ouro foram muito utilizados na medicina. Sais de ouro podem causar problemas, por exemplo. Né? Então, em tese, qual que é um dos problemas do ouro você ficar ingerindo? Ele é denso pra caramba. Né? Vai acumular, vai te causar problema. Mas uma folhinha dessa, se você comer uma vez na vida, não vai te causar problema de saúde. Mas é que eu acho um negócio meio pedante você comer uma carne com ouro. Eu tinha pesquisado, tem realmente folhas de ouro legítima, mas já tem folhas de ouro que ela é igualzinha e que ela é com celulose e tal, só que ela é dourada, sabia? Ah, é? Ela brilha, é. Mas os caras vendem aquelas como coisas de ouro? bolo, não sei. Eu sei. Mas aí vende como folha de ouro. Eu já vi isso aí no Mercado Livre, que é uma folha de ouro, aí tem eu tava vendo pra testar, né? E aí tem a que é de ouro mesmo e tem uma que é só imitação, assim. Isso faz muito tempo, isso faz uns 20 anos, deve fazer. Eu tinha uma namorada, eu lembro que ela pediu uma imagem assim que eu gostasse, né? Não entendi por quê, mas geralmente você não discute com mulher. Aí na época, moleque, mandei uma foto de uma Ferrari, assim, que eu gostava pra caramba e tal. E aí no meu aniversário ela me deu um bolo que era aquela imagem que eu dei pra ela. Eu falei, peraí, como que você fez isso? Eu falei, não, isso aí é impresso e tal, né? Eu falei, impresso no bolo? Ela falou, não, impresso no papel. Eu falei, você quer que eu coma o papel com tinta? Não, você pode comer, então eu fiquei receoso. Mas se eu não comesse, eu acho que ia ser pior. Mas no final era gostoso. Existe isso, né? Você tem umas tintas até comestíveis. Tinha umas bolinhas prateadas, assim, nos bolos de antigamente. É verdade. Umas bolinhas parecia um chumbinho, assim. É tipo, é um confeito, na verdade. Eu nunca mais vi pra vender isso. Não tem, mudou. Cara, isso que era... O pessoal não velho, sabe né? o que é. O pessoal não sabe o que é ser velho e pobre nos anos 80. Porque todo aniversário que você ia nos anos 80... tinha uma batatinha no óleo, lembra disso? A batatinha no óleo com a salsinha. E tinha um repolho coberto com alumínio com uns espetos, com salsicha. Você lembra disso? E você lembra de umas balinhas que tinham uns pezinhos de coco? Essa balinha era gostosa. Mas assim, você já pegou foto dos aniversários de antigamente e dos de hoje? Pra ver a inflação? A inflação? Como assim a inflação? Você pega depois aniversário dos anos 80. Aí assim, peraí, o aniversário inflacionou. Inflacionou. O aniversário inflacionou. O bolo era desse tamanho, o recheio grandão, era um negócio grandão assim. Verdade. Aí tinha um monte de brigadeiro assim espalhado na mesa. Aí tinha um monte de refrigerante. Aí tinha um monte de coxinha, um monte de coisa. Hoje o bolinho é desse tamanho aqui, ó. Você já viu o tamanho do bolinho? Porque um bolinho você vai comprar na Sodier é 300 conto, né? Se for maiorzinho... Um bolinho assim é 300 conto. O maior já vai pra 500. É verdade. Inflacionou. Aí é só Então uma reduflação que teve nos aniversários. 2 latas de... 2 refrigerantes e uns brigadeirinhos ali, pouquinho só. Mas já pega... Festa dos anos 80 tem um monte, assim, de brigadeiro, assim, na mesa inteira. Aquelas crianças lá, tudo... verdade. E tinha bailinho. Os bailinhos era legal você dançar com as meninas. E aí tinha pipoca ainda, tinha cachorro-quente nesse aniversário. Tinha tudo isso, Os aniversários novos estão muito... Eu fui no aniversário do amigo meu, Paulo Ricardo, amigão meu, fizemos faculdade junto. E aí fomos no aniversário do filho dele, né? E a mulher dele é mulher moderna. Aí você tinha, em vez de brigadeiro, você tinha barquinhos, eram barquinhos, você tinha formato do barquinho, com a velhinha em cima. Só que o barquinho era um gomo de tangerina. Então você tinha um gomo de tangerina e fazia um barquinho em cima.
Aí eu falei pra ela, olha, por isso que a criança sofre bullying. Porque se eu sou criança, um amiguinho me convida pro aniversário, em vez de brigadeiro tem tangerina, no outro dia eu bato nele. Ele vai tomar porrada na escola. Eu falei pra ela, você quer que seu filho apanhe na escola? Bota um brigadeiro nessa bodega aí, pô. Essas modernidades estão me incomodando muito dessa geração Z, né? E a qualidade dos produtos caiu pra caramba, né? Sim. O chocolate antes... No supermercado é tudo comida fake hoje. Tudo totalmente fake. É. Nossa, se você quiser realmente se alimentar, você vai ter que gastar muito. Café, por exemplo, só em grão. Se for você comprar o café em pó ali, moído, vai vir com um monte de tranqueira. O chocolate... É sabor chocolate hoje. É sabor chocolate, né? E não tem mais iogurte, é bebida láctea com, sei lá, com um sabor de fruta. Mas aí tem uma coisa nos anos 80 que foi inovadora. Você lembra daquele chocolate de guarda-chuva que era só gordura? Puta, mas era gostoso. Aqui, não, eu gostava do cigarrinho. Lembra do cigarrinho? O chocolate de cigarrinho? Aí eu, por exemplo, eu nunca fumei na vida. Nunca fumei na vida. Até agora... Só o cigarrinho, o chocolate. Então, aí fala, não, porque as crianças vão fumar e vai despertar o vício. Não, porque assim, a gente via os adultos fumando, na época era bonito. Então você tinha a propaganda da Marlboro, né? Você fumava, você andava de cavalo e pegava a mulher. Eu queria fumar, né? Só que aí eu fumava o cigarrinho de chocolate, eu matei à vontade, né? Acabou. Eu acho tão cretino isso de hoje. Ah, não pode ter o cigarrinho de chocolate, porque não pode ter a arminha, né? Porque você vai atirar nas pessoas. Aquelas arminhas eram legal com a espoletinha assim? Puta, do Rambo, você atirava de verdade, você fazia o barulho. Aí hoje não pode nada porque todo mundo é tratado como retardado. Todas as crianças hoje são tratadas como retardados. Você já tentou contratar um jovem geração Z? Tem uns ainda que se salvam, viu? Mas você não passou muito perrengue? Não, esses que eu contratei não, mas eu conheço muita gente que passou muito perrengue. Não, mas assim, eu tenho dificuldade pra contratar. Isso, quando você tá selecionando. Tenho muita... Não, pra encontrar pessoas eu tenho muita dificuldade. Você tem alguma história assim curiosa de... Não, posso contar a história do amigo. Vamos lá. Eu também tenho muitos amigos. A história do amigo é que esse amigo tava contratando uma pessoa. Ele fez várias entrevistas e tudo não deu certo. Assim, era um pior que o outro, assim, não sabia... É que, sei lá, eu acho que essa geração... Eles acham que eles sabem de tecnologia, mas às vezes não sabe... Soma essas duas células aqui no Excel, não sabe. Pega esse texto no Word e coloca em negrito. Sim. Não sabe. Falei isso pra uma mãe. Que ela falou assim, olha o meu filho, ele tem 3 aninhos, ele já sabe mexer na tela e entrar no YouTube. Eu falei, se eu treinar um macaco, ele faz isso também. Isso não é nenhum sinal de inteligência aí. Sério que você tá achando que seu filho é inteligente por isso? Aí o moleque tem 20 anos, faz uma regra de 3. Pois é. Mas algum já foi com a mãe? Na entrevista de emprego? Não foi com a mãe, mas esse daí, assim, aí passou por um treinamento, né? Você vai estar aqui e tal. Pediu demissão em 4 horas. Caraca. Isso aqui não é pra mim não, tal. E vou procurar outra coisa. Pediu demissão em 4 horas. Depois que eu comecei a explicar o que era o trabalho. Aí também tinha outro. Esse é de fato um amigo meu. Que ele tava entrevistando. Ele trabalha com... esse meu amigo o Ricardo. Ele trabalha com reforma de igreja. Foi um trabalho muito legal. É umas coisas muito... ele reforma órgão, piano, umas coisas de igreja, sino de igreja e tal. E ele dá um salário bom, né? Aí ele disse que uma vez ele fez lá um anúncio, mas faz muito tempo isso. Colocou lá o anúncio, e aí tinha uma fila lá de gente. Aí ele, não vou investigar tudo isso aí não, tal. Aí também tinha gente que ia com a mãe, com o pai. Aí tinha uma pessoa que foi pra lá. E aí, como é que é esse trabalho aí? Eu quero um trabalho bem de boa, assim. Mentira. Aí começou a falar assim, tem almoço? Que horas é o intervalo? Eu saio que horas? Do trabalho ele não queria saber. Não, antes de perguntar do trabalho, né? O que era pra fazer? Ele e as férias? E não sei o quê. E começou a perguntar todos os direitos dele. E aí o trabalho? Ele falou, vai pra lá se ele não quer trabalhar. Ele queria um emprego, não queria um trabalho, né? Cara, que você... Ele já começou falando que ele queria algo de boa, tal, que não fosse muito trabalhoso, e começou a perguntar do almoço, quando que era almoço, quando que tinha intervalo, quanto tempo era intervalo. Você podia ter dado o endereço da sede do PSOL pra ele se inscrever lá, se você quer não fazer nada, né? Você pode entrar também num curso de sociologia, né? Fazer uma coisa assim. Fazer 10 anos de jubilar, né? 10 anos de jubilar. A presidente da Uni, né? Tava há 8 anos um curso difícil desses aí. A presidente, né? O que deveria ser o símbolo dos estudantes. A Uni que passou a mão em mim a vida toda, porque para ter o meu direito
de pagar a meia entrada, é o meu direito. Mas para ter o meu direito, eu tinha que pagar o pedágio da Uni, tinha que pagar pela carteirinha. E era caro aquela carteirinha. Então, a Uni nunca fez nada por mim, a não ser tomar meu dinheiro, né? Foi a única coisa que a Uni fez por mim. O que chegar um entrevistado lá para você, tem alguma coisa assim, pô, se o cara fizer isso, se eu tivesse comportamento, eu já descarto. Eu acho que essa preguiça aí de começar perguntando um monte de coisa, não demonstrar proatividade, já é uma red flag, assim, que você tem que... Já é na hora, né? Acho que a pessoa tem que ser proativa, acho que isso aí é uma das principais coisas, né? Eu contratei pessoas que não sabiam nada, mas elas eram proativas. Sim. E aí elas aprenderam tudo depois. Eu dei curso de joalheria, eu dei um treinamento, entendeu? Basicamente, assim, hoje em dia, para ser empresário, você, em muitos casos, você tem que pagar para a pessoa aprender a profissão. Sim. Então eu fiz isso, eu investi e, sei lá, 4 horas você vai estudar, você vai estar aqui dentro, você vai estudar joalheria, né? Eu fiz isso com um joalheiro lá, por exemplo, mas também porque ele me deu o retorno, assim, de querer aprender e tal, e evoluiu, né? E tá lá até hoje, mas a gente teve que 4 horas ali por dia aprendendo e tal, porque esse tipo de coisa também não tem como aprender só a teoria, né? Ele tem que praticar e tal. Porque você tem que desenvolver uma habilidade também, né? Não é? Eu tive uma aluna nesse negócio de contratação. É curioso que eu já tô mais de 6 meses sem dar aula e eu tenho um monte de mensagem aqui de aluno, de ex-alunos, no caso agora ex-alunos, me fazendo pergunta. E é curioso que eu já não tô mais lá e eles vêm perguntar pra mim, vêm atrás de mim, né? Aí eu tive uma aluna que uma vez chegou pra mim e falou assim: professor, eu tô querendo trabalhar, tal, você pode me ajudar a arrumar um emprego? Eu falei, claro. Aí liguei pra um amigo meu, né? E falei, você tá contratando aí? Já imaginava que ele estaria? Ele falou, tô. Eu falei assim, posso te mandar uma aluna aí? Você faz uma entrevista com ela? Ele falou, claro. Aí falei pra ela, você vai lá, tal hora, não sei o que, conversa com ele. Beleza. Ela foi lá, fez a entrevista, não sei o que, aí no outro dia o cara me ligou. Eu falei, Leonardo, mas qual que é dessa sua aluna aí? Eu falei, mas por quê? Assim, ela não tá interessada, ela não quer trabalhar? Eu falei assim, não. Ela que me pediu, ela que pediu o emprego, por isso que eu mandei pra ela. Ela chegou aqui, sabe, não mostrava interesse, assim, desanimada e tal. Aí eu liguei pra ela e falei assim, você não gostou? Eu falei, tudo bem e tal, tudo bem e tal. Você não gostou da empresa? A empresa foi ruim, teve algum problema lá? Ela, não, foi ótima, tal, gostei, né? Eu falei, não, que ele falou que você não demonstrou interesse, assim, não mostrou vontade, que você queria trabalhar. Aí eu falei, que eu não sabia, né, que eu tinha que demonstrar interesse. Ela falou assim, aí eu falei assim, não vou falar o nome dela, né? Mas eu falei assim, Joana, pra não falar o nome dela. Eu falei assim, se você vai trabalhar, se alguém vai te contratar numa empresa de privada, a pessoa fala, por que você quer trabalhar aqui? Eu falo, não, eu sempre gostei de privada. Eu comecei com o piniquinho. Quando eu era criança, eu já gostava do piniquinho. Aí já evoluí pra privada. Coisa que eu sempre gostei, se passava horas ali refletindo. Meu sonho era trabalhar com a privada. Entendeu? Você tem que ser assim. Você não pode não mostrar interesse. Mas eu não sabia. Então é curioso, o que era óbvio no passado, essa geração não tem noção hoje, né? Eu acho que eles até são bem... É uma falta de noção mesmo, assim, eu não sei explicar. Acho que é isso mesmo. Falta de noção. Acho que falta de... De alguém falar, eu acho, pra ele, dos pais falarem, eu acho, não sei o que acontece também. Eu tava assistindo... Você viu aquele caso de 2 meninas, que parece que a menina até tinha acabado de conseguir um emprego. Aí elas estavam atravessando a faixa e um carro pegou ela, mas arrebentou as 2 meninas, matou as 2 meninas. Você viu esse caso há pouco tempo? Nossa. Você lembra que carro foi, Matheus? Não lembro que carro foi, mas era um cara que parece que pegaram o histórico do cara, o cara já tinha um monte de multa, que também isso não quer dizer nada, porque aqui aplica multa pra todo mundo. Mas parece que o moleque, ele participaria de rachas, coisas assim. Então, pelo que a imprensa falou, não dá pra confiar muito na imprensa, mas pelo que a imprensa disse, parece que seria questão de tempo pra ele matar alguém. Mas as meninas também, você vê que elas vêm conversando, olhando em alguma coisa, o farol tá fechado pra elas passam no farol, não olha nada. Era um Civic? Um Civic branco, né, se eu não me engano. Quer dizer, é uma geração que não tá acostumado com o mundo. Eu tava assistindo esses dias, não sei se você assistiu, você deve conhecer o original, Cato. Você viu que saiu novo, né, de 2024. Eu não fui assistir. Até não gostei tanto, porque meio que ele tenta copiar o de 1920. Pô, faz uma coisa com os recursos de agora. Não. Faz o mesmo, pode contar a mesma história, mas usa os recursos agora. Não tenta copiar as limitações da época, né? Mas legal. E esse filme, ele começa na Alemanha, no século XVIII. Final do século XVIII, se eu não me engano. Você assistiu? Nosferatu? Né? É interessante, vale a pena assistir. E aí você vê, o que chama atenção é que mesmo sendo no século XVIII, mas é uma cidade grande, assim, alemã. Então você vê, assim,
carroça, né, cavalos, carruagem, passando pro lado e pro outro o tempo todo, assim, né? Aí, e carroça, carruagem, cavalo não tem freio. Por mais que tenha aquele freio, você depende da vontade do cavalo também querer parar. Não é como um Ele passa carro, por cima. né? Se ele passa por cima. Aí eu tava olhando aquilo e tava pensando, falei, meu, se fizesse um teste, botasse assim 100 jovens, tipo Lemingues, ó, você tem que chegar naquele lugar daqui 3 quarteirões, né? E ia soltando um, outro, eu acho que metade não chegava. Eu acho que o cara não teria capacidade de andar na rua no século XVIII, num lugar assim hoje. O jovem tá muito... Ele não tem foco hoje, você percebe isso? Uma outra coisa, você tá falando isso, eu lembrei do série. E aí eu comecei a pensar assim do cara lá, ele vai conseguir um emprego. Esse aqui é meu filho, tal, tá aqui o emprego, você começa amanhã. Era uma coisa mais rápida assim. Sim. Você começa amanhã, o que eu faço? Vai limpar essa prateleira aí e tal. Sim. Beleza, vou limpar a prateleira e pronto. Era uma coisa proativa. Era mais feliz. Me dá coisa pra fazer aí. Você tem que pegar essa carta aqui e levar lá pro fulano de tal, no outro lado da cidade. Beleza. Aí o cara ia... E o cara se sentia mal se não estivesse fazendo alguma coisa, né? Exatamente, ele pegava e aprendia, e depois ele vai evoluindo e vai crescendo ali na empresa e tal. Né, vai ganhando mais responsabilidade, né? E é curioso que essa geração não quer fazer as coisas de imediato, mas ela é imediatista. Né? E, assim, eu sou da época que você também que não tinha internet. Eu não nasci com internet. Não existia internet no mundo quando eu nasci, né? Tinha pesquisa, tal, não sei o quê. E aí, então, aí depois, quando apareceu a internet, para você acessar a internet, você tinha que se conectar à internet. Então eu sou assim, primeiro, estágio 1, não tinha internet, né? Estágio 2, você tem internet, existe a internet, mas você tem que se conectar. Tinha um telefone do lado, assim? Isso. Você entrava no computador, clicava lá, fazia... né, fazia um barulho de fax. Tinha o provedor, botava o CD lá do IG, da UOL. Isso. Eu sou da época ainda do American Online. Eu usava o IG. O IG foi internet grátis, veio bem depois, né? Então aí tem que se conectar. E essa geração Z, ela está conectada o tempo todo. Você tem disponibilidade de internet o tempo todo. Você não precisa se conectar. Então você tá no Wi-Fi da casa. Na hora que você sair, você tem o 3G, o 5G, né? Nessa evolução, tá? Não sei se você já pensou sobre isso, mas entre não ter internet, ter que se conectar, sempre conectado, qual que será que é o próximo estágio? Você enxerga o próximo estágio disso? Botar um chip no cérebro, sei lá. Porque eu imagino isso também, porque o próximo estágio agora, porque em todos esses estágios, você sempre dependeu do equipamento. Eu não me conecto na internet sem o celular, sem o... Será que isso vai estar... Você enxerga estar integrado ao ser humano? Vai estar de alguma forma na gente? Mas eu acho que eu não me integraria. Eu também fico pensando nisso. Se o cara colocasse um chip assim, que você pudesse ver as coisas no seu olho. Parece que os jovens não conseguem resolver alguns problemas analógicos. Sim. E também eu vi uma pesquisa que a tecnologia está mudando o cérebro dos jovens. Sim. Fizeram uma pesquisa lá no Reino Unido com taxistas. E aí, taxistas e pessoas jovens, e descobriram que os jovens não conseguiam cumprir tipo um concurso público lá para taxista no Reino Unido. Aí fizeram uma pesquisa e descobriram que o hipocampo, que é uma área do cérebro responsável também pela localização e pelo espaço, é menor nos jovens do que nos adultos lá da época, as pessoas mais velhas. E aí associaram a isso ao uso de mapas e Waze. Porque quando você começa a usar o mapas e o Waze, você não usa o seu hipocampo, você não precisa, entre aspas, pensar a localização. Eu tô nessa esquina aqui, mas onde é que era mesmo? Eu acho que daqui umas 2 ruas, depois daquela padaria, vira pra direita, depois eu pego aquele viaduto. E aí você usa outra área do cérebro, só usa assim, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que virar pra direita, beleza. E aí você não desenvolve essas áreas do cérebro. E isso não tá acontecendo só com o hipocampo. Com outras áreas do cérebro também não estão sendo desenvolvidas por conta da tecnologia. Então eu gosto muito da tecnologia, mas em excesso, né, é prejudicial. E a pessoa, quando você tem acesso à informação, disponibilidade de informação o tempo todo, você não constrói conhecimento. Porque conhecimento é igual... Construir conhecimento é igual ganhar músculo. Você tem que ficar lá e levantar peso, levantar peso, levantar peso, levantar peso, aí aumentar a carga, levantar peso, aumenta a carga, levantar peso. E o cara não, ele só pega a informação quando precisa. Aí precisa de outra, ele pega. E ele não constrói conhecimento. Isso tá acontecendo, a gente tá numa geração aí vindo complicada. Você deu um exemplo bom agora. E quando eu fazia mestrado, eu percebia que meu orientador me dava uns artigos, umas coisas que era muito acima do meu nível que eu tava na época. Era como se eu fosse pra academia e eu conseguisse fazer um exercício com 50 quilos, ele estivesse botando 100, assim. Só que eu percebi que isso desenvolvia. Sim. Porque aí eu tinha coisa ali que eu não sabia. Aí, mas o que é esse termo aqui, cara? Eu nunca ouvi falar nisso. Aí eu ia pesquisar, aí comecei a pesquisar e, agora entendi uma outra área, assim, acendeu uma outra lâmpada aqui no cérebro. Sim.
Agora eu entendo esse negócio aqui. E aí ele passava cada vez mais artigo mais difícil, porque, por exemplo, aquela parte de microscopia por transmissão por elétrons. Sim. Aquela parte lá nossa, é umas viagens, então, a coisa mais difícil que eu já estudei, eu acho. Sério? A gente usa isso pra ver discordância em metal, né? Uhum. Por exemplo. E é curioso que eu estudei isso também, né? Já usei esse tipo de microscopia. E eu falo hoje que a coisa mais difícil que eu estudei foi a Bíblia. É? Eu acho a Bíblia dificílimo de ter, assim, compreender mesmo, né? Não é ler, é compreender de verdade. Até porque muitas coisas para você entender, você tem que ir lá voltar, estudar o contexto histórico, senão você não entende. Por enquanto, porque eu tô estudando, né? Há algum tempo a Bíblia.